Oi, sexto, tudo bem, gente? Turminha, ainda vamos falar nessa aula sobre as relações ecológicas desarmônicas, que são parasitismo, predação, competição e amensalismo. Eu deixei para vocês atividades na página 12. Vamos corrigir, gente? Apostila 3, página 12. Eu pedi a questão 7, 8, 9 e 10. Vamos lá? Disse assim, a questão 7. Conceitue predação. Tá pedindo para falar o que é predação. Predação, turma, ou predatismo, é uma relação ecológica desarmônica, ou seja, um dos envolvidos sai prejudicado e é justamente a presa. Nessa relação ecológica desarmônica, uma espécie mata a outra para dela se alimentar. Isso é a predação. Um tem que matar o outro para poder dele se alimentar. Ok? Simples, né? Número 8. Disse assim: sabe-se que ratos e cobras estabelecem relações de predação em ambientes naturais. E é verdade, né, turma? Na natureza, cobras são as predadoras dos ratos. Estudando o tamanho das populações desses animais em uma determinada localidade, em um período de tempo, obteve-se o resultado representado no gráfico seguinte. Vamos analisar o gráfico? Eu tenho aqui o tempo, né? E o tamanho das populações de cobras e de ratos. A linha vermelha representa a população dos ratos e a linha como é que chama essa linha aqui? Tracejada representa a população das cobras. Lembrando que as cobras são os predadores e os ratos são as presas. A cobra mata o rato e se alimenta dele. Observe nesse gráfico, turma, olha. A população de presas, ela sempre está acima em relação à população de predadores. Observe comigo aqui, ó, nesse trecho, por exemplo, olha. Esse trecho que vai daqui até aqui, ó, por exemplo, tá? Observe que nesse trecho aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, o tamanho da população de cobras é menor e o tamanho da população de ratos é maior. Por que que é assim? Porque a gente sabe que uma cobra, aqui as cobras, uma cobra, ela se alimenta de vários ratos, de muitos ratos. Então, eu concluo que o número de ratos tem que ser maior e o número de presas, de predadores, de cobras, tem que ser menor. Ou seja, para que aconteça um equilíbrio no ecossistema entre predadores e presas, o número de presas, no caso, os ratos, ele tem que ser maior, ó, o tamanho da população de rato tem que ser maior e o de cobra tem que ser menor, porque senão, gente, se o tamanho de cobras for maior e o de ratos menor, as cobras passam fome. Vocês concordam comigo? Se o número de presas for pequeno, o predador ele passa fome e morre. Então, para que haja um equilíbrio na natureza, o número de predadores tem que ser pequeno e o número de presas tem que ser grande. Caso contrário, as presas, se as presas elas estiverem em número pequeno, os predadores passam fome, tá? Se eu pegar também aqui, por exemplo, ó, desse trecho que vai daqui até aqui, a situação também é a mesma. Observe, olha, a linha pontilhada é das cobras. Olha aqui como que neste ponto aqui, ó, que eu marquei agora, o tamanho da população de cobras é pequeno. E olha aqui, o tamanho nesse trecho aqui, ó, tá? O tamanho da população de ratos como que tá grande. Por que que tem tanto rato e pouca cobra? Porque uma cobra come muitos ratos, ok? Vamos à pergunta? Explique as curvas do gráfico e a dinâmica estabelecida entre os ratos e cobra. Então, vamos lá. Explique as curvas do gráfico. Turma, as curvas do gráfico me mostram que numa relação
presa, certo? O número de presas tem que ser maior que o número de predadores. Repetindo, as curvas do gráfico me mostram que, para que haja um equilíbrio na natureza, o número de presas tem que ser maior e o número de predadores tem que ser menor. Certo? Segunda parte da pergunta, explique a dinâmica estabelecida entre os ratos e as cobras. A dinâmica é o seguinte: o gráfico nos mostra que o número de presas, estando maior que o número de predadores, faz com que haja um equilíbrio e um controle populacional. Repetindo a pergunta, explique a dinâmica estabelecida entre os ratos e cobras. Essa dinâmica é uma relação predador-presa, em que o número de predadores, eles controlam o número de presas, e o número de presas controlam o número de predadores. Aí você pergunta, como assim, Cris? Turma, se na natureza tiver uma grande quantidade de ratos, vocês concordam que a quantidade de cobras aumentam? Por quê? Porque se tem muito rato, tem muita comida para as cobras. Então, se há um aumento no número de ratos, haverá um aumento no número de cobras. Caso contrário, se a quantidade de ratos diminui, o número de cobras também diminui, porque poucos ratos serão pouco alimento para as cobras. As cobras com pouco alimento não têm como se reproduzirem. Então, essa é a dinâmica estabelecida, tá? A população de cobras controla a população de ratos e a de ratos controlam a de cobras. Isso, gente, é o famoso equilíbrio na relação predador-presa na natureza. Ok? Adiante. Bom, agora nós vamos para a página 13 resolver as questões 9 e 10. A questão 9, turma, tem um desenho, né, de cobra. Tem gente que detesta cobra, né? Não é o meu caso. Eu acho animais muito bonitos. Questão 9 disse assim: as imagens a seguir mostram uma coral verdadeira e uma falsa coral. Então, observe, ó. A figura A é uma coral verdadeira. A figura B é uma coral falsa. Parecidas demais, né? Sabe-se que a coral verdadeira tem um veneno muito tóxico, o qual se espalha rapidamente pelo corpo da vítima. Com base nisso, faço o que se pede. Letra A. Cite o nome dessa adaptação da falsa coral. Turma, a falsa coral, ela está imitando a coral verdadeira. Então, ela está imitando outro ser. Essa adaptação se chama mimetismo. É a mesma que acontece com a borboleta vice-rei e a monarca. Vocês se lembram da aula? A vice-rei imita a monarca. Quer dizer, mimetiza a monarca, certo? Explique a vantagem dessa estratégia para a falsa coral. O que a falsa coral ganha mimetizando a coral verdadeira? Ela ganha proteção contra predadores, né, turminha? Essa é a vantagem. Proteção contra predadores. Por quê? Porque na natureza, os predadores sabem que o veneno da coral verdadeira mata-os, né? E aí, sabendo que essa serpente tem um veneno muito mortal, os animais não predam essa cobra coral verdadeira. A falsa coral, mimetizando a coral verdadeira, ela afasta os predadores, porque os predadores confundem a falsa coral com a verdadeira, igual a gente confunde. E aí, se os predadores confundem a falsa coral com a verdadeira, eles acham que a falsa coral também tem um veneno tóxico. E aí eles não se alimentam da falsa coral. Então, a vantagem para a falsa coral é que ela ganha proteção contra predadores. Interessante? Muito interessante, né? E a questão 10 disse assim: a imagem a seguir mostra uma cobra em seu ambiente natural. Outra serpente, né, turma? Essa serpente aqui, essa cobra, é a cascavel, né? Também tem um veneno muito potente. E, gente, já perceba
como ela está escondida no ambiente, né? Como ela se assemelha ao ambiente. Ela tá o que aqui? Letra A. Cite o nome dessa adaptação da cobra. No caso da cascavel, gente, ela não está imitando outra serpente, ela está imitando o ambiente. Então, essa adaptação se chama camuflagem. Quando o ser se confunde com o ambiente, ele está se camuflando, é uma camuflagem. Explique a vantagem dessa estratégia. Qual que é a vantagem da camuflagem? Por exemplo, para a cascavel, quando a cascavel está camuflada, ela se protege dos predadores. Então, a vantagem também é proteção contra predadores. E, turma, facilidade para capturar as presas, vocês concordam? Facilidade para capturar as presas. Por quê? Porque a cascavel, ela é escondidinha assim, camuflada no ambiente, o ratinho passa aqui, ó, e não vê ela, ela vai dar o bote e captura. Então, a vantagem da camuflagem é que o animal que está camuflado, ele se protege contra os predadores e tem facilidade para capturar as presas, porque a presa não vai enxergá-lo aqui no ambiente. Ok? Tranquilo? Matéria gostosa, vocês não acham? Eu gosto muito dessa matéria. Então, vamos ficando por aqui, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!